Muito bem, estamos aqui com uma ex-aluna que vai contar um pouquinho da trajetória que ela fez para conseguir, né, passar no TOEFL, fazer o intercâmbio e vamos ver como é que ficou tudo, né? Tudo bem contigo? Tudo bem? Muito bem. Fala para a gente então, para começar aqui, para eles saberem quem você é, né? Qual que é o seu nome? Qual é a sua cidade que você mora e qual cidade você está agora? Meu nome é Clarice, eu morava em Brasília, moro em Brasília, agora eu tô morando na Bélgica, em Leuven, perto de Bruxelas. Muito bem. Vai ficar quanto tempo aí na Bélgica? A princípio, um ano para o meu mestrado. Mas tudo pode, né, se desenvolver com o tempo, né? Muita gente vai passar um ano, passa dois, né? A minha prima foi para Holanda, foi passar um ano fazendo au pair, casou e ficou. Meu plano não é casar, mas se a gente conseguir um PhD aí, já vai. Já vale, né? E conta pra gente, qual que é a sua profissão, qual que é a sua área de estudo agora na faculdade? Bom, meu mestrado é em História, eu tô focando em História Medieval, que já era o que eu estudava no Brasil, né? Aqui é bem melhor a questão de recursos, históricos, de fontes históricas, por mais que eu tenho estudado muito inglês aqui, agora eu tô tendo que aprender holandês agora, então é outra outra saga. Eu queria muito que tivesse um professor que nem você de holandês, mas não tem. Oh, meu Deus. Aqui é na raça mesmo. Muito bem, vai sair daí trilingue, né? Vai aprender um pouco do holandês, já vai melhorar o currículo. Interessante, interessante. E agora eu Então, tô trabalhando. Bélgica também é Dutch, a língua oficial, é isso? Tem três línguas aqui. Em Bruxelas é francês, e aqui na cidade que eu tô, que é a região de Flandres, é Dutch, e tem uma parte também da Bélgica que fala alemão, que é onde faz a Nossa fronteira ali. Senhora, esse povo é Mas alemão eu complicado, não vou né? nem tentar. Francês eu já já comecei um pouquinho, já vai, mas aqui onde eu tô, o que mais importa é o holandês mesmo, é o Dutch. Dizem que a Dutch. vida é muito curta para aprender alemão, e eu acredito nisso. Muito Eu também. bem. E por qual motivo você tem que fazer o TOEFL? Por que que o TOEFL entrou nessa sua ida para o exterior? Bom, o mestrado é todo em inglês e as provas são em inglês, é um mestrado é um curso complexo, então eles pedem um nível de inglês mais alto para poder selecionar os candidatos e também fa- é, é, Da e bolsa, essas também coisas, ajuda de custos? para evitar que o aluno venha para cá sabendo pouco inglês e não dê conta de acompanhar o curso. Então eles querem garantir uma nota boa, né? E qual nota que eles pediram para você? Qual nota que você tirou no TOEFL? Como é que foi isso? Bom, eles me pediram 100. Eu tinha sido pré-aprovado, me pediram 100, eu tinha tirado 82. Isso em final de março, começo de abril. E o mestrado começava em setembro, então em pânico. E aí eu consegui de 82 para 98 em julho, de abril para julho. Ou seja, abril, maio, junho, julho, 3 meses mais ou menos. 3 meses mais ou menos. Trabalhando o dia inteiro, 8 horas por dia, chegando em casa Nossa, morta. Mas eles aceitaram minha nota 98 porque o meu currículo era bom, eles gostaram da minha linha de pesquisa e, enfim, 98 foi. excelente. Mas Então eu tenho você certeza saiu de que mais 82 para 98. Você subiu 16 pontos tendo aulas de inglês comigo em 3 meses. sim. 16 pontos foi um avanço legal, hein? E qual foi a nota que você mais aumentou, né, das quatro habilidades? O speaking, com certeza. E aumentei também no writing, que Muito eu bem. Acho achei que que elas. fosse a minha parte, mas na verdade o writing do TOEFL ele é muito específico, então é muito bom ter uma aula guiada, sabendo o que que eu tenho que escrever para a prova e não se eu escrevo bem no geral ou não. É Isso. muito Qual o guiada formato que eles querem, né? é o formato. E quando você for fazer a prova, você decidiu fazer o centro de testes ou o home edition? O Home Edition, porque eu fico muito nervosa na hora do listening, quando todo mundo começa a falar ao mesmo tempo.
Porque por mais que você tenha o fone não é tão a prova de som assim, ele não é tão bom. Então todo mundo começa a falar ao mesmo tempo e para mim isso me deixa distraída e eu começo a me embolar toda na hora de falar. Muito bem. Então, teve algum problema no Home Edition? Foi tranquilo? Alguma coisa que você não esperava? Não, tem que ter muita, tem que fazer questão de uma hora antes, pelo menos, fazer uma limpa no computador, olhar todos os aplicativos que você tem que desinstalar e ter certeza absoluta de que o seu Wi-Fi está funcionando e de que ninguém vai entrar no seu quarto. Isso. E ler as regras, porque você tem que ter um whiteboard e uma caneta para escrever nele, porque senão você não consegue anotar, você não pode ter papel, esse tipo de coisa. Tem que ler muito bem as regras, porque eles são bem rígidos. E eles pedem para olhar o quarto inteiro o tempo todo. Fica revistando você para ninguém colar, né? Porque o Home Edition, né? As pessoas podem, né? Às vezes trapacear, então eles querem garantir um processo idôneo, né? Para você conseguir ter respeitabilidade no exterior. E diz uma coisa, Sim. Clarice. E essa aprovação para você, conseguir essa nota no TOEFL, o que que isso significa para você? Que portas ela abriu para você? Nossa, muitas. Não só de eu conseguir me mudar para cá, mas também de conseguir emprego aqui, né? Assim, não tem sido muito fácil, porque tem que a Isabela, minha amiga, fica brincando comigo que eu passei a vida inteira estudando inglês para morar num lugar que fala duas outras línguas diferentes. Então, já conseguir emprego estava sendo um pouco difícil, mas os que pediam inglês, e quando o inglês tem uma nota alta, assim, avançado, já ajuda muito. Eu estava falando, eu estou trabalhando com escavação agora Olha em só, sítio arqueológico. Está que sendo, legal, gente, que emocionante. pois é. E Parabéns, esse então. foi inglês mesmo. Então, abriu portas para a vida acadêmica, mas abriu portas também para empregos temporários, para você conseguir se colocar no mercado de trabalho e conseguir custear seu intercâmbio, né? Que legal. Sim, job students, eles pedem muito inglês, mesmo aqui. Muito bem. E diz uma coisa, em relação à prova em si, você teve alguma insegurança antes de fazer a prova, né? Qual que era o seu maior medo, né? Qual foi a sua maior dificuldade durante a preparação? Eu tive muito problema com speaking, né? Porque por mais que eu trabalhasse numa escola internacional na época, eu falava com os meus colegas, meus chefes, eu não falava de forma cronometrada ou sobre assuntos muito específicos. Então, a maior dificuldade foi realmente treinar isso e tirar o bloqueio, porque eu travava muitas vezes e tem um cronômetro, e aí só de saber que tem um cronômetro me fazia travar mais ainda. Então, a dificuldade foi relaxar para isso. Relaxar, né? E conta um pouquinho mais sobre o seu cotidiano. Você trabalhava numa escola em inglês aqui em Brasília, né? Como que era isso? Você falava inglês o tempo todo? Como é que era? Sim, é uma escola internacional, não é bilíngue, é internacional, então era só inglês o tempo todo. Metade do staff é gringo, veio de países que falam inglês nativo. Então a gente tinha que falar inglês o dia todo, as aulas eram em inglês, eu alfabetizava as crianças em inglês, então eu já tinha um costume, então eu achei que eu fosse ir melhor na prova, mas eu tirei 82, então eu fiquei meio preocupada, que foi quando eu procurei você e eu descobri que tem que ter um estudo guiado para a prova, porque uma coisa é você saber inglês e outra coisa é você saber a prova, fazer a prova, né? Muito bem. Então, mesmo imersa no inglês, falando inglês no cotidiano, você teve dificuldade no speaking do TOEFL, porque tem o cronômetro, né? Aquele cronômetro que deixa a gente ansioso, né? E a gente teve que vencer essa ansiedade. Então, a mensagem da prova, gente, não é nem inglês, é controle emocional, né? Saber fazer uma resposta mais assertiva e objetiva, né? E é difícil, né? É, a construção da resposta em si e construir uma resposta que você consiga resumir rápido uma resposta e o teor das questões também são muito diferentes do que a gente fala no dia a dia, porque é muito voltado para o acadêmico. Então, quando você treina com questões, você vai vendo o padrão que eles têm de assuntos e questões, né? Muito bem, com certeza, porque as questões são muito padronizadas. Então, sabendo o padrão, a gente já se prepara. E me conta uma coisa, você então estudou sozinha por um tempo para o TOEFL, né? E chegou um ponto que você decidiu buscar a ajuda de um professor, né?
qual foi o ponto que você realmente falou assim, não, eu preciso de ajuda de um profissional, eu preciso de ajuda para melhorar tal coisa, e por que que você decidiu procurar o meu curso quando você decidiu isso? Bom, em algum momento eu fiz pela segunda vez a prova e eu vi que eu mudei muito pouco. Eu melhorei nas partes assim de reading, que é uma coisa que dá para estudar um pouco mais sozinho, mas eu não conseguia sair do lugar no speaking, no writing, que são duas coisas que é muito difícil. Eu acho muito difícil de estudar sozinha, porque não tem o feedback, não tem uma pessoa falando você tá errando nisso, tá errando naquilo. Então, em algum momento eu percebi, não, acho que eu tenho que achar um professor particular. E, bom, eu fui procurar amigos meus que já estudaram inglês e um deles falou sobre o seu curso, indicou, e realmente eu depositei todas as fichas aí e deu muito certo. Já indiquei Olha para que minha melhor bom, amiga, para muita gente. que bom, né? Eu acho que a melhor coisa que existe é justamente isso, né? O boca a boca, as pessoas falando da experiência que tiveram e recomendar. Eu gosto quando vem alunos assim, né? Porque são alunos que já têm essa bagagem de, olha, eu confio, né? E é isso. Quando a gente confia no processo, tudo se torna mais gostoso. Então, assim, você falou que precisou muito de ajuda no speaking e no writing, né? Para você ter feedback, saber como você evoluiu. Tem alguma coisa específica que eu te falei no writing ou no speaking que te ajudou muito, que você realmente percebeu que você evoluiu a partir dessa pontuação que eu fiz? Na verdade, é bem engraçada essa, né? Porque foi quando eu tinha que reproduzir uma conversa entre duas pessoas e explicar o que estava acontecendo. E eu nunca conseguia lembrar dos detalhes, eu não conseguia prestar atenção. Ou eu tentava anotar, eu não conseguia. Você falava, não anota, não anota. E eu com a minha mania de anotar. E aí, em algum momento, você falou, para eu ouvir a conversa como se eu estivesse ouvindo duas pessoas contando uma fofoca. E eu, que sou historiadora, muito fofoqueira, foi certeiro. Lembrava de todos os detalhes. Tá vendo? Virou uma chavezinha, né? De repente você se atentou. Que legal. Nem lembrava dessa parte, mas é isso. Cada um tem que. É como você enxerga o exercício, né? Então é isso. Quanto tempo você demorou desde que você começou o curso comigo até fazer a prova? Quanto tempo demorou para você atingir sua nota? Então, eu não lembro da data exata, eu lembro que foi final de março, em metade de julho ali, foi quando eu tirei minha nota. Então, uns 3 meses. Uns três É, meses por aí. foi muito rápido e olha, trabalhando muito, porque E final de você ano em super escola, ocupado, né? 8 horas por. É, pira, 8 horas por dia, final de ano em escola, pirando, mas... mas E como foi. eu pedi muito de última hora, era 9 horas da noite a aula, então, mas é persistência. Persistência. E como que você varia seu nível de inglês atual? É muito difícil a gente se autoavaliar fluente, porque, né, a gente, mesmo falando inglês, inglês o tempo todo, todos os dias, eu travo de vez em quando, cadê aquela palavra? Meu Deus, às vezes eu penso em português, mas o fato de ter começado o mestrado e acompanhar as aulas muito bem e conseguir fazer coisas que eu, tipo, não fazia, que era levantar a mão, explicar o que o professor perguntava, responder uma pergunta, ou fazer uma pergunta, participar da aula em inglês, e ver que eu estou no mesmo nível de inglês que todos os meus colegas que vieram de vários países. Eu acho que eu estou bem para o avançado mesmo, e Muito eu tô bom. feliz com E isso. agora vai consolidar com essa experiência na Bélgica, né? Uhum. Muito bem. E como está sendo a sua experiência na Bélgica? Tem alguma coisa que você já vivenciou legal? A sua experiência, como é que está sendo assim? Alguma coisa que te surpreendeu ou era isso mesmo que você esperava? Na verdade, antes de vir, eu não sabia o que esperar, porque é um país que a gente não... É um país muito pequeno, né? Não era um país que a gente vê tanto falar assim, pelo menos da vida cotidiana. Então, óbvio, tem altos e baixos, mas a beleza da cidade, morar numa cidade que é majoritariamente de estudante também é muito legal, porque tem muita gente internacional, então
O fato de eu não falar outras línguas além do inglês e do português já me ajuda muito, porque todo mundo fala inglês, então é mais fácil de fazer conexões. Tá sendo bem legal visitar as outras cidades pequenas que tem em volta, bem legal. Muito bem. Você falou que está fazendo agora um negócio, um projeto com escavação. Como é que é isso? De história? Na verdade, é de pré-história. Eu precisava de um emprego de estudante, né, para me ajudar a me manter aqui, e abriu essa vaga e eu fui de gaiato, né, ver de qual era, porque não precisava de falar holandês, né? Entendi. E E esse trabalho deu envolve o quê? cavar, Cavar, escavações históricas. cavar, carregar caixa, ou a gente fica no escritório separando os resíduos, né? Muito bem. Muito bem. Quem sabe sai uma descoberta legal dessa história toda, né? Né? E por último, para fechar aqui o nosso papo, conta pra gente o seguinte: a pessoa está querendo começar agora a estudar para o TOEFL, não sabe por onde começa, está naquela etapa de sei que tem que fazer a prova, mas não sei por onde começo. Que dica você daria para essa pessoa? Tem que se organizar e não subestimar a prova. Se organizar com tempo de estudo para cada tópico e ver qual você tem mais dificuldade e, se possível, fazer aula particular e fazer mais aulas a partir da parte da prova que você tem mais dificuldade. Muito bem. Tem muita gente que fala assim: ah, tem um inglês avançado, não preciso estudar para a prova, né? Eu tive professores de inglês que tiveram aula comigo, tiraram 80 sozinhos, aí a gente tira 100 depois que faz a preparação. Por quê? Eles entendem a prova, né? Então é difícil essa coisa, ah, tem um inglês bom, mas você sabe fazer a prova, né? Essa é a E grande a mesma questão. coisa do vestibular, de concurso público, às vezes a gente acha que sabe muito sobre um assunto, chega a prova e dá uma rasteira na gente. Terrível, né? Então, é Mas é isso. isso. Então, para fechar aqui, repete para a gente então rapidinho qual que é o seu nome, a nota final que você tirou no TOEFL e qual objetivo você alcançou com essa nota. Bom, meu nome é Clarice, eu tirei 98 no TOEFL e eu consegui entrar no meu mestrado aqui na Bélgica, graças ao TOEFL. Parabéns, muito bom falar contigo, Clarice. E espero ouvir Obrigada, mais notícias suas aí dessas suas aventuras na Bélgica, beleza? beleza. Obrigada.